Entenderam por que além de um grande cientista, um grande estudioso, ele é um grande homem também e que coloca realmente a família em primeiro lugar. Bom, Murilo, você hoje, na minha opinião, é quem mais entende desse assunto. Vamos começar? O que você tem para contar para os nossos ouvintes aqui do Mais Saúde, que nos escutam aqui pela Rádio América em São Paulo, mas transmitida para todo o Brasil pela Rede Canção Nova, e tem muita gente nos acompanhando, inclusive no exterior. Vamos lá, qual é o recado hoje? Então pronto, primeiro agradecer a Gisela por essa oportunidade de chegar na casa das pessoas, né? Acho que quando a gente chega no nível de estudo, o nosso grande desafio é conseguir levar essa informação para o maior número de pessoas possível, né? Porque não teria sentido eu ficar estudando todos os dias sem conseguir atingir um pouquinho o coração de cada um que está em casa. Então acho que agradecer essa oportunidade, a oportunidade de chegar na casa das pessoas, pedir licença, primeiro de tudo, por entrar agora na casa de você e dizer que esses serão alguns momentos aqui que a gente vai tentar discutir a importância da saúde intestinal para o homem, para a saúde como um todo. Acho que hoje, em 2015, nós já temos evidências científicas que justificam a gente cuidar um pouquinho mais do intestino do que até mesmo da nossa pele. Porque a gente tem uma capacidade e uma forma de revestimento no nosso organismo muito semelhante à da pele, e muitas vezes as pessoas ficam se preocupando com a qualidade da pele e não se preocupam com a qualidade da área de revestimento do intestino, que vai ser responsável pela absorção de todos os nutrientes. Então, muitas vezes as pessoas comem coisas boas, mas não têm um intestino que funciona bem. E aí, dentro desse intestino, existe um universo muito maior do que as pessoas possam imaginar. Desde 2007, pesquisadores americanos vêm estudando a relação do microbioma. O que seria o microbioma? É um universo de micro-organismos que sobrevive dentro do nosso intestino e que interage diretamente com o nosso metabolismo, com a nossa reação aos alimentos que a gente consome. Então, essa relação desse universo que vive dentro do nosso intestino precisa ser muito bem compreendida. E hoje a gente já sabe que é fácil de se fazer isso com coisas cotidianas. Então, assim, é inconcebível que um homem tenha o seu funcionamento intestinal pelo menos de 4 em 4 dias. Isso é muito ruim. A pessoa tem que ter o seu funcionamento intestinal diário. Então, se a gente for pensar num animal doméstico, num cachorrinho que a gente tem em casa, o cachorrinho faz cocô todo dia. E ele tem uma saúde. E quando ele tem algum problema no seu conteúdo fecal, ou está muito mole, ou o cachorrinho está fazendo um cocô muito duro, a gente sabe que esse cachorrinho está com algum problema de saúde. E essa relação, ela pode ser, sim, estendida para o homem. Então, um homem que não faz evacuações diárias, que tem as fezes ressecadas, ou até mesmo tem diarreia crônica, provavelmente algum problema está acontecendo no intestino e que pode levar a outras doenças, até mesmo como doenças cardíacas, doenças cutâneas de pele, alergias das vias aéreas, como rinite, sinusite, isso tudo relacionado à saúde do intestino. Então, o primeiro recado para você que está nos ouvindo é que o seu intestino precisa funcionar diariamente. Acho que esse é o primeiro recado. O intestino precisa funcionar diariamente, porque nós comemos diariamente. E o trânsito do alimento no trato gastrointestinal precisa demorar em torno de 12 a 24 horas. Acho que esse é o primeiro sinal de saúde de intestino. E aí eu vou deixar uma dica para você. Você pode fazer um pratinho de sobremesa de beterraba cozida e milho. Esse milho tirado da espiga, de preferência, se você comprou uma espiga de milho, você tira ele da espiga, cozinha ele e come beterraba com milho, e você avalia o tempo que demorou entre a ingestão e a saída desse alimento. Porque a beterraba tem um excelente marcador, normalmente as fezes ficam mais avermelhadas. E o milho, nós não conseguimos degradar
a película do milho. E as bactérias que colonizam o nosso intestino também não conseguem degradar essa película de celulose. Então, esse milho vai sair inteiro nas nossas fezes. E isso faz com que a gente consiga entender quanto tempo demora entre a ingestão desse alimento e a saída dele nas fezes. E o excelente, o ideal, o tempo ideal seria de no máximo 24 horas entre você ingerir esse alimento e a saída dele. Isso é um excelente marcador de saúde de intestino. Caso você não tenha esse tempo, ou suas fezes estejam extremamente ressecadas, você pode estar com uma deficiência de ingestão de água. Se você ingerir pouca água, você vai ter o seu funcionamento intestinal ruim, porque o organismo ele tem que utilizar a água para vários mecanismos fisiológicos naturais de defesa do homem, para o coração bater, para digerir os alimentos, para a gente contrair os músculos, para tudo isso precisa de água. E se a gente não ingere uma boa quantidade de água, o organismo acaba buscando essa água no conteúdo fecal. E essa água é potencialmente prejudicial ao homem. Então começa a dar mau ar, começa a pele ficar feia, o cabelo começa a ficar quebradiço, porque a gente está buscando água de dentro do intestino. Então, para isso não acontecer, precisa ter uma boa ingestão de líquidos. E essa boa ingestão de líquidos, ela ocorre por indivíduo. E cada indivíduo tem a sua capacidade, a sua necessidade de ingestão de água. Agora, o mais importante é que seja a ingestão de água. E que essa água seja uma água de qualidade. Que seja uma água que traga benefício a você. E qual é a melhor água? A melhor água é aquela que passou por uma vela. Sabe aquela vela, daquele filtro de barro mais antigo da casa da vovó? Essa é a água de melhor qualidade. Tem um estudo americano que mostra que a água de distribuição pública que passa pelo filtro com vela e carvão ativo, ela diminui quase que totalmente a quantidade de resíduo de cloro. E isso é muito bom. Essa água vai ser uma água com potencial mais alcalino, vai neutralizar o organismo. Então, essa água que passou no filtrinho de barro, talvez seja a melhor água que a gente pode ter em casa. Então, que você faça a ingestão de água numa proporção não muito pequena. Que você tenha uma ingestão de água aproximadamente de 1 a 2 litros de água por dia, só que cada indivíduo tem a sua necessidade. E aí eu vou ensinar você a calcular a quantidade de água que você precisa. Você pega o seu peso corporal, vamos supor que você tem 100 quilos. Se você tiver 100 quilos, é 100 vezes 35 ml de água. Logo, você vai ter que ingerir 3,5 litros de água. Se você tem 50 quilos, é 50 vezes 35 ml. Isso vai fazer com que você tenha que ingerir uma quantidade um pouquinho abaixo de 2 litros de água. Então, só para você entender que a necessidade de ingestão de água é individual, depende do seu peso corporal, porque o seu coração é diferente de um homem de 100 quilos, o intestino é diferente, então cada pessoa tem uma necessidade de ingestão de água. Então eu não posso dizer que é 2 litros para todo mundo. O cálculo é o seu peso corporal vezes 35 ml. Com isso, você vai garantir uma boa hidratação corporal, hidratação do intestino, vai garantir uma recomposição de células no organismo que precisam de água, e muitas vezes a gente esquece de tomar água, e aí o intestino fica preso. E o intestino preso aumenta a permeabilidade no intestino de outros compostos que são potencialmente tóxicos, e acabam sobrecarregando o fígado. E aí esse fígado, quando fica comprometido, o organismo não metaboliza mais os nutrientes que, por mais que sejam saudáveis, o fígado comprometido vai fazer com que esse metabolismo fique atrapalhado. E aí você tem um termo chamado, tecnicamente, de resistência periférica à insulina. E o que é isso? Isso faz com que você não utilize muito bem os açúcares que você come na dieta. E aí esse açúcar fica circulando mais tempo e ele ativa uma resposta de formação de gordura. E aí ao longo da vida você vai armazenando mais gordura. E isso é muito ruim, porque a gordura armazenada vai fazer com que o seu metabolismo fique complicado. Então, o ideal e os recados até o momento para uma saúde de intestino, primeiro, é você avaliar a frequência de evacuação, que deve ser diária, com consistência,
e que essas fezes não sejam ressecadas. Tampouco essas fezes não podem ser também esfareladas ou com muco. Isso caracterizaria uma alergia a um determinado alimento. Então você pode estar ingerindo algo que para você é tóxico. E aí tem uma frase, né, que eu sou particularmente apaixonado, que é uma frase do livro da professora Gisele, que diz o seguinte: tudo posso, mas talvez nem tudo me convenha. Então, você pode comer de tudo, mas talvez para você, aquele alimento em específico faz mal. E como você vai avaliar se esse alimento faz mal? Se é um alimento que você come e você tem episódios de diarreia, esse alimento para você não é bom. O seu corpo está tentando eliminar ele de forma mais rápida possível. Então é importante que você evite o consumo desse alimento, porque para você ele faz mal. Talvez para o seu esposo, para a sua esposa, ele não faça mal, mas para você ele faz mal, porque nós somos diferentes. Um indivíduo é diferente do outro. Então, o primeiro recado dessa aula é: você avalia fezes, que essas fezes sejam fezes com consistência, e primeiro, que você tenha um funcionamento de intestino pelo menos uma vez ao dia, e que não seja na forma de diarreia. Se for na forma de diarreia, que você possa avaliar qual alimento causou esse tipo de diarreia. E isso também pode ser aplicado para quando você tem uma constipação muito grave, quando o seu intestino não funciona, quando as fezes são muito ressecadas. Também pode estar presente aí algum alimento que causa isso. E normalmente são alimentos industrializados, alimentos principalmente beneficiados, alimentos que são adicionados de conservantes e emulsificantes. Tem um estudo publicado no dia 6 de março de 2015, na Nature, que é uma revista de grande fator de impacto no mundo, que mostra a influência dos conservantes alimentares, mas mais especificamente dos emulsificantes, que são adicionados em larga escala nos produtos alimentícios, que interferem na resistência periférica à insulina e, por sua vez, causam mais obesidade. Então, quanto mais você ficar livre de conservantes alimentares e livres de emulsificantes, mais saúde de intestino. E para você ficar livre disso, você tem que partir para aquela dieta normal, que é aquela que você, ao invés de você ficar comendo pão todos os dias, que é um produto da indústria, você pode comer uma batata, inhame, batata inhacom, aipim, mandioca. Eu vou citar todos os termos porque eu não sei de onde você está me ouvindo, né? Então você pode usar essas raízes, batata, macaxeira. As raízes são excelentes fontes alimentares. Vem da terra, não tem beneficiamento, a indústria não aplicou ali conservantes, acidulantes. Você tem o alimento na sua essência, um alimento da terra, que produziu defesas para sobreviver, que vai trazer essa defesa para você, vai trazer os nutrientes dele, que você possa comer uma fruta, banana, laranja, mamão, maçã. Cuidado na maçã, só para você não consumir a semente. A semente da maçã, ela não é benéfica para o homem. Então não é legal que você faça o consumo da semente da maçã. Quando você for comer maçã, tira a semente. Se você vai fazer um suco liquidificado, tira a região da semente, não liquidifique ela junto nesse suco. É importante que você coma brócolis, couve-flor, couve. Esses alimentos são fantásticos para melhorar o intestino. Não existe nada melhor do que uma alimentação colorida. Inclusive, há uma indicação também numa publicação agora de 2014 que diz que um homem que ingere 6 cores no dia tem mais saúde do que o homem que ingere até 3 cores. Foi um estudo feito com mais de 20 mil pessoas nos Estados Unidos, em que eles avaliaram o consumo alimentar ao longo de 10 anos e viram que indivíduos que têm uma alimentação mais colorida vivem mais e melhor. Então olha como é fácil a gente conseguir fazer isso. Basta comer uma alimentação colorida, que você possa ter no seu prato uma cor verde, uma cor amarela, uma cor vermelha. E aí você pode pensar aí numa salada com alface, rúcula, tomate, uma cenourinha. Aí você tem alimentos coloridos. Eu acho que voltar a comer comida faz com que o intestino fique saudável. Acho que o grande problema do intestino doente é o conservante alimentar.
E aí eu sempre, em todas as minhas aulas, deixo a grande pergunta: qual a influência dos conservantes alimentares sobre a microbiota intestinal? Essa pergunta está sendo respondida aos poucos. Nós temos hoje uma grande publicação de uma revista, de um journal de nutrição, de um journal de gastroenterologia e nutrição, publicado em 2015, no dia 27 de março de 2015. E ele usa um termo que talvez não seja um termo conhecido por você. É um termo que chama Food Maps. O que é isso? São polióis, disacarídeos, oligosacarídeos, são adoçantes adicionados nas preparações que induzem uma inflamação de intestino. E essa inflamação de intestino leva à obesidade. Então, depois dessa publicação, a gente já tem uma resposta. Qual a influência do conservante alimentar? O conservante alimentar pode levar à obesidade, porque ele gera uma alteração de intestino. E não tendo a saúde de intestino, você vai armazenar mais gordura. Então, para que você tenha uma saúde de intestino, você precisa voltar a uma alimentação daqueles alimentos comercializados na feira. Aqueles alimentos que não ficaram armazenados em silos, que não foram comprados pelo governo, depois colocados no mercado. Aquele alimento que veio do produtor, sabe, aquele produtor rural, o agricultor familiar, que produz em pequenas quantidades, que produz aquilo com mais qualidade. Então, o alimento que vem da agricultura familiar, da feirinha de produto orgânico, é um alimento que gera saúde de intestino, porque esse alimento é um alimento que tem vida. E a gente sai daquele alimento de prateleira, que fica lá no supermercado 2, 3, 4, 5, 6 meses, sem que tenha nenhuma alteração dele. Imagina qual o efeito residual dos conservantes sobre a sua saúde. Então, acho que vale a pena a gente repensar e voltar a uma conduta de alimentação com um alimento esse que estraga. E aí eu costumo dizer para todos os meus alunos, e vou dizer para você agora. Existe uma frase que diz o seguinte: quanto maior a vida de um alimento, menor a vida de quem come. Então, pense 2 vezes antes de comprar um alimento que dura 2, 3, 4 meses. Pense antes de comprar esse alimento com grande prazo de validade. Pense em comprar alimentos que estragam rápido. E ele não vai estragar se você comê-lo. Então, a primeira frase que eu falo para todo meu paciente é: você compra fruta? Aí a pessoa responde: eu compro, mas agora eu parei de comprar porque estraga. Eu digo: olha, esse alimento só estragou porque você não comeu. Então, se você comprou esse alimento, você tem que consumi-lo. Você tem que ter um hábito de consumir os alimentos, um hábito de ir à feirinha de toda terça e sábado, para que você tenha um alimento fresco, um alimento saudável, um alimento com vida, que você possa lavá-lo antes de comer. Mas também não é para ficar com essa neurose de colocar uma grande quantidade de hipoclorito de sódio para poder higienizar, ficar colocando 2, 3 colheres de sopa de água sanitária para higienizar todos os vegetais. Acho que o correto é lavar bem os vegetais, lavar bem, escorrer em água e aí fazer uma salada maravilhosa que você possa temperar com limão. Porque temperar com limão e tem que temperar lá com um vinagre de álcool. Acho que o vinagre também é saudável, mas o limão é muito mais saudável. Você tem vitamina C, tem o sabor, que você possa voltar a utilizar alecrim. O alecrim tem um efeito de melhora no intestino fantástico. Ele melhora a proteção do organismo, ele melhora o efeito sobre a microbiota intestinal, deixando bactérias mais saudáveis no intestino. Que você abuse do alecrim. E eu costumo dizer para todos os meus alunos: alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, acho que esse é o grande benefício. O alecrim, esse alimento que gera benefício ao homem, que você pode utilizar no sal, que você pode utilizar num azeite de oliva, para usar esse azeite de oliva extra virgem, que você tenha o consumo desse alimento e ele vai gerar muita saúde. Com outro alimento que é fantástico, que é o alho. Utilize alho na sua alimentação. O alho gera uma defesa do homem, ele gera uma proteção do homem. Se você puder amassar o alho e colocar um dente de alho por dia na sua alimentação, com certeza você terá mais saúde. Murilo, fantástica a sua colocação, mas brilhante, eu sabia que você ia dar um show.
Você sabe que quando eu fiz fitoterapia, todo mundo tinha uma plantinha favorita. A minha, adivinha qual que era? O alecrim. Ai, que legal. Ô Murilo, você sabe que você me fez lembrar uma coisa? Que quando a gente começa esse discurso do intestino para o paciente e começa a falar da saúde intestinal, eu tenho, assim, recebido muito o time masculino respondendo: eu não tenho problema, doutora, eu vou 3 vezes ao dia ao banheiro. E também a presença de uma evacuação assim tão grande, porque aí tem lógico, a sua individualidade bioquímica, mas também o homem que responde isso não quer dizer que ele tenha uma saúde intestinal adequada, não é, Murilo? Então, eu acho que há um grande paradigma aí sobre falar de intestino, né? O homem, quando é atendido por uma nutricionista mulher, normalmente ele tem vergonha. E a gente tem uma característica muito grande quando a gente fala de intestino, é que normalmente as pessoas não conversam sobre isso. E aí, doutora Isabela, eu vou lhe falar uma coisa. Eu falo muito de cocô, né? Isso. Eu falo muito desse termo. E esses dias eu estava conversando com um psicólogo, e ele colocou o seguinte: Murilo, eu vou lhe falar uma frase do fundo da psicologia. Indivíduos que falam abertamente sobre as fezes são indivíduos mais bem-sucedidos na vida, porque eles são aquelas pessoas que são desprendidas de algo que bloqueia o homem. Então são pessoas que são mais despachadas, que têm menos medo de errar. Olha. E eu fiquei tão feliz com isso, né? Porque eu acho que se a gente começar a falar mais disso, teoricamente a gente vai gerar mais saúde. Se a gente vai gerar mais saúde, a gente vai ter mais sucesso. Não, inclusive, Murilo, tem gente, porque eu falo, como é que é o seu cocô? Vai pro fundo do vaso, boia, aquelas perguntas clássicas nossas, né? Tem gente que fala assim: doutora, nem sei, mas eu nem olho, eu até viro de costas e aperto a descarga. Então tem assim, tem um lado psicológico assim muito, muito interessante. Mas, Murilo, você sabe que já nós estamos entrando no nosso intervalo. Olha que coisa mais incrível, né? Já se passou metade do programa e nós temos, graças a Deus, mais um tanto para a gente estar conversando. Mas eu convido a todos a permanecerem ligadinhos aqui no programa Mais Saúde, que, como eu disse para vocês, ia ser o programa quando o professor Murilo pudesse estar presente hoje, com a graça de Deus, né? Nossa Senhora conseguiu, né, esse feito. Mas, Murilo, só um instantinho, nós voltamos já e você, ouvinte aqui do Mais Saúde, fica aqui a nossa dica também, né? Eu sempre deixo nos meus livros um capítulo dedicado ao intestino. E, Murilo, quando eu te mandar o Alimente Bem Suas Emoções, você vai ficar encantado, porque esse é um livro que está, assim, perfeito, falando desses aditivos alimentares, né? Fazendo essa denúncia, né? E depois, no fundo do livro, no final do livro, tem a fotinho de todos os alimentos. Mas eu já depois vou mandar para você. Vamos lá para um rápido intervalo e voltamos já. Tira o pé do chão, galera, vai! Deus é minha proteção, minha eterna comunhão. É o meu refúgio, minha rocha e direção. Sei que só em Deus eu posso confiar, pois nele encontro abrigo, nele encontro paz. Deus é minha fortaleza, é o meu salvador. Meu porto seguro, minha vitória é o Senhor. E o meu belo horizonte só é belo porque sei que em Deus eu tenho vida, em Deus eu tenho amor. Vou abrir meu coração, buscar as coisas do Senhor, deixar fluir em mim a alegria desse amor. Eu vou deixar fluir o amor de Deus em mim. Vou deixar fluir o amor de Deus em mim. Eu vou deixar fluir o amor de Deus em mim. Vou deixar fluir o amor de Deus em mim. Segura aí na percussão, galera.
força, é o meu salvador. Meu porto seguro, minha vitória é o Senhor. O meu belo horizonte só é belo porque sei que em Deus eu tenho vida, em Deus eu tenho amor. Vou abrir meu coração, buscar as coisas do Senhor, deixar fluir em mim a alegria desse amor. Eu vou deixar fluir, vai, o amor de Deus em mim. Vou deixar fluir, o amor de Deus em mim. Quero ver só vocês, galera, vai. Eu vou, yeah, o amor de Deus em mim. Eu vou, yeah. O amor de Deus, o amor de Deus em mim. Vamos lá! Estamos apresentando Mais Saúde. Minuto com Monsenhor Jonas Abib. Mas além de levar o corpo de Jesus, o Pai fez questão de pegar também um corpo feminino, o corpo de Maria. E lá no céu já estão as garantias de que eu e você, tanto os homens como as mulheres, um dia teremos a mesma sorte. Teremos a mesma graça. Gente, este corpo vai ressuscitar. E esta é a grande graça, porque ele já é templo do Espírito Santo. E o Catecismo da Igreja Católica nos ensina também que pelo fato de nós comungarmos o corpo de Cristo, como que a ressurreição e a vida que é Jesus vai sedimentando em nós. A ressurreição vai sendo sedimentada em nós, de maneira que as sementes da ressurreição permanecem em nós. Minuto com Monsenhor Jonas Abib. Mais uma produção com a qualidade da Rádio América. Uma canção nova em sua vida. Fique ligado na América. Encontre vida, música, oração e formação. Nós precisamos ter atitude, uma atitude de louvor. Estamos conectados a você. Acesse america.cançãonova.com ou o aplicativo Rádio América Canção Nova para iPhone e Android. Em qualquer lugar do mundo, você está ligado conosco. A Rádio América evangeliza os 4 cantos. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Adquira o CD A Vitória é Nossa de Padre Rodrigo Natal. Surpreendente por sua característica inovadora, o CD traz canções contagiantes, trazendo esperança e fé, com o objetivo de proporcionar momentos de intimidade com Deus. Adquira acessando loja.cançãonova.com ou ligando 0 operadora 12 3186 2600. Produtos Canção Nova, presentes que transformam vidas. Bem-aventurados os que têm coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Rádio América, vivendo com você o tempo comum. Venha participar da Santa Missa na Canção Nova, todas as segundas-feiras às 19h30, presidida pelo Padre Adriano Zandoná, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré 355, bairro Liberdade, próxima à estação São Joaquim do metrô. Deixe o amor de Cristo restaurar a sua vida. Todas as segundas-feiras, missa às 19h30 com Padre Adriano Zandoná. Informações 3382-9800, sãopaulo.cançãonova.com. Aqui na América, você encontra dicas para dar novas respostas aos desafios cotidianos. Dom Bosco nos ensina, a vida nos foi dada para o outro. Para ver a vida acontecer, diariamente com Ricardo Sá. América. 12h31. Perante a gravidade do pecado, Deus responde com a plenitude do perdão. A misericórdia será sempre maior do que qualquer pecado, e ninguém pode colocar um limite ao amor de Deus que perdoa. Deus não impõe condições, você tem que ser assim para eu te amar. Deus não é assim, Deus te ama de graça. Aproxima-se o jubileu extraordinário da misericórdia. Experimentemos o infinito amor de Deus. A Canção Nova se prepara com você para viver o jubileu extraordinário
extraordinário da misericórdia. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Retornando com o programa Mais Saúde, desse breve intervalo, porque eu tenho certeza que está todo mundo querendo ouvir, Murilo, o que você tem mais para nos contar a respeito do intestino. O que faltou falar? Bom, vamos lá então, né? Eu acredito que nesse primeiro momento a gente conseguiu falar um pouquinho sobre a saúde, né? Sobre como hidratar o organismo, além de como hidratar, de como nutrir com alguns alimentos que são essenciais para gerar a saúde de intestino. Mas acho que agora a gente pode aprofundar um pouquinho mais sobre esse microbioma, né? Esse universo que existe de micro-organismos. Esses micro-organismos hoje, eles já representam a causa de algumas doenças graves, como esteatose hepática, como diabetes mellitus tipo 2. Então, o indivíduo que ao longo da vida tem um funcionamento intestinal ruim, ele é um potencial paciente mais tarde na vida. Se hoje ele tem uma vida que ele julga saudável e o seu intestino não funciona, mais tarde ele vai ter que tratar uma doença. Porque essa microbiota que vive ali é uma microbiota que é potencialmente causadora de doença. Já existe evidências científicas muito claras de doença gerada por bactéria gram-negativa. Existe uma doença muito clássica que chama psoríase. A psoríase é uma dermatite, uma doença de pele que ocorre quando aumenta o número de bactéria gram-negativa no intestino, e essa bactéria gram-negativa que tem flagelo, uma bactéria que se movimenta no intestino, interage com uma célula específica, com um receptor de intestino, aumentando a resposta inflamatória e também a doença autoimune. Então a gente tem como tratar até mesmo psoríase quando a gente trata o intestino, quando o intestino fica saudável. Olha que legal, se a gente pode modular esse intestino e diminuir uma doença. Eu já estou afirmando a vocês que a gente consegue tratar o intestino e tratar obesidade, tratar diabetes mellitus, síndrome do ovário policístico, fibromialgia. Então, se você que está em casa tem dores no corpo, dores nas articulações, dores antes de dormir, é importante que você se preocupe com o seu funcionamento intestinal. E já existe hoje uma forma de tratar o intestino com as bactérias boas. Já existe evidência também científica de que bactérias boas, consideradas como bactérias acidoláticas ou bactérias probióticas, essas bactérias melhoram o funcionamento intestinal, melhoram o organismo como um todo e, por sua vez, diminuem as doenças sistêmicas. Diminui a fibromialgia, síndrome do ovário policístico, diabetes mellitus tipo 2, obesidade, artrite, só melhorando o intestino. Então é importante que você pare agora e pense como o meu intestino está funcionando, como eu posso melhorar o funcionamento do meu intestino. Se você quer melhorar o funcionamento do seu intestino, a primeira dica é água. Você precisa hidratar o seu bolo alimentar e, por sua vez, o bolo fecal. Segundo recado, você precisa pensar coisas boas. Você tem que detoxificar a sua mente, alma e coração. Você tem que pensar coisas boas. Eu costumo dizer para todos os meus alunos, se eu acordo de manhã e eu bato o meu pé em qualquer coisa, eu dou uma topada, esse é o termo que usa lá no sul, se eu bato o meu pé, eu agradeço a Deus naquele momento porque eu tenho o pé. Porque tantas outras pessoas não teriam essa condição de bater o pé, porque elas não têm o pé. Então, aqueles indivíduos que são menos estressados, normalmente o seu intestino funciona melhor, porque eles agradecem o fato de estar vivo, o fato de agradecer a oportunidade de desafiar aquilo que está nos preocupando. Então, o primeiro recado é ingestão de água, o segundo é uma vida menos estressante, que você olhe as coisas pelo lado positivo. Se você pegar uma pessoa centenária e perguntar para ela qual é o segredo da vida, ela vai te responder duas coisas. Uma, coma pouco. E a segunda resposta do centenário vai ser, não precisa se estressar, porque as coisas vão dar certo mais cedo ou mais tarde. Então, os recados para o seu funcionamento intestinal, primeiro, são água. Segundo, detoxifica sua mente, pense coisas boas. Terceiro, você tem como melhorar o seu intestino
ingerindo bactérias boas. De onde vêm essas bactérias boas? Normalmente de alimentos que possuem capacidade de fermentação, como repolho, couve, acelga. Esses alimentos são fontes de bactérias acidoláticas. Tanto é que tem um produto feito de fermentação de repolho que chama chucrute, que é feito com fermentação por bactérias saudáveis, bactérias boas. Eu posso adquirir essas bactérias boas de chucrute. Existe uma excelente forma que é o kefir, que é uma forma fácil, que normalmente você tem que ganhar de alguém que é de confiança, alguém que você possa confiar, que esse kefir, essa bactériazinha, foi manipulada por pessoas que são do bem. Então, normalmente, eu peço que as pessoas manipulem o kefir em água com açúcar mascavo, porque ali eu não tenho os fatores antinutricionais de outros componentes alimentares. Aí água com um pouquinho de açúcar mascavo e o kefir crescendo ali dentro. E aí você vai ingerir esse kefir todos os dias para você melhorar o seu intestino. Ou você comer bastante um produto que pode ser feito em casa, que chama biomassa de banana verde. A biomassa da banana verde exerce uma influência na saúde das pessoas que pode tirar até mesmo o paciente da cama, que está lá acamado, com uma dor, com uma fibromialgia. Você melhorando o nutriente das bactérias nativas do intestino, isso chama de prescrever pré-biótico. O prebiótico nada mais é do que um amido resistente. E a banana é a melhor fonte de amido resistente. Então, se você puder, na sua casa, comprar um cacho de banana verde, a banana verde, aquela que não sofreu um amadurecimento em estufa, aquela banana verde mesmo, com casca. Você pega essa banana com casca, lava ela, coloca na panela de pressão com um pouquinho de água, e essa biomassa que vai ser gerada dentro da panela de pressão da banana verde com um pouquinho de água, você vai cozinhar ali por 10, 15 minutos, e essa banana, ela vai sofrer uma reação do calor com esse pouquinho de água, que chama de calor úmido, que ele vai manter as propriedades nutricionais da banana e vai ser uma fonte de alimento para as bactérias boas do intestino. Isso faz com que aumente a produção de um ácido graxo chamado butirato. O butirato, que é produzido pelas bactérias boas do intestino, quando tem biomassa de banana verde, quando tem resíduo de alimento não digerido, esse butirato, ele melhora a ativação do receptor de proteína G43. Se você não está entendendo isso, não tem problema. Eu só quero que você saiba que já existe explicação científica para você ingerir banana verde e ter uma melhora na sua saúde. Então, você ingerindo essa biomassa de banana verde, você melhora a produção de butirato. O butirato, por sua vez, aumenta a produção de um hormônio chamado glucagon-like peptídeo, que vai até o cérebro e diminui a sua fome, diminui a vontade de comer, diminui a larica, que é aquela vontade de assaltar a geladeira. Você ingerindo de 10 a 20 gramas por dia de biomassa de banana verde, você vai melhorar muito a sua ansiedade, aquela vontade de comer doce, a vontade de comer salgado, porque o butirato produzido pelas bactérias do bem a partir da biomassa de banana verde faz com que você tenha mais saciedade, e aí você vai ter menos vontade de comer, e aí, consequentemente, a sua vida vai ficar melhor e seu intestino vai funcionar melhor, porque esse amido, que não é digerido pelo intestino delgado, ele chega no intestino grosso e aumenta o volume de fezes. Aumentando o volume de fezes, ele facilita o fluxo no trato gastrointestinal. Para aqueles indivíduos que têm diarreia, ele vai aumentar o volume das fezes e vai segurar a diarreia. E para aqueles que o intestino não funciona por fezes ressecadas, ele aumenta o volume das fezes, aumenta o sequestro da água, e aí o intestino funciona melhor. Então olha que interessante, um alimento de fácil acesso, barato, que você pode ter em casa. Ah, Murilo, mas eu não quero fazer a biomassa, dá muito trabalho. Então por que não comer banana? Por que não comer banana diariamente? Ah, Murilo, mas eu ouvi dizer que a banana engorda. Não. A banana é um alimento saudável da natureza. Comparado com o pão, a banana
é o alimento infinitamente mais saudável do que uma fatia de pão. A gente não pode ficar comparando alimento com produto alimentício. Sempre que você pensar em saúde, pense em alimento. Produto alimentício é aquele que tem marketing, indústria, conservante. Se você for pensar em suco, faça o suco sem coá-lo. Porque se você coar o suco, você tira o que tem de benefício da fruta e fica só com a frutose. Aí nós temos vários estudos americanos mostrando o malefício da ingestão excessiva de frutose. Só que nunca se avalia a fruta como um todo, porque a fruta tem um efeito benéfico. E aí tem uma frase que eu ouvi de um colega meu que chama Gustavo. Gustavo é um professor de uma pós-graduação, a gente dá aula junto, então eu vou citar a frase do Gustavo, mas eu já sei que essa frase não é do Gustavo. É de um americano que ele fala o seguinte: Deus fez tudo certo. Deus colocou a fibra junto com a frutose na fruta para que a gente coma a fruta integralmente e não separe somente o suco. Então, quando as pessoas ficam comparando suco de laranja com refrigerante e dizendo que tem o mesmo valor calórico e por isso é tão ruim quanto, isso chega a me dar uma dor no coração. Mas eu também acho que o suco da fruta, quando você concentra 5 ou 6 frutas para fazer um copo, isso é um erro. Por que não comer 2 ou 3 laranjas ao invés de tomar o suco de? Ou se for fazer o suco, por que não liquidifica? Liquidifica uma laranja com 300 ml de água. Você ali vai ter um suco rico em fibras, um suco que não vai gerar um pico glicêmico, que não vai ativar a produção de lipídio, um suco saudável. E aí você ingere o suco com a fruta, sem ficar coando a fruta. Você tem fontes aí nutricionais para o crescimento das bactérias saudáveis. E o efeito de melhora disso é chamado de efeito bifidogênico, aumentar as bifidobactérias do intestino. E aí, gente, já que nós estamos chegando aqui na casa de vocês, existe sim, em 2015, uma luz, inclusive, para o câncer. Nós temos hoje evidências científicas de que melhorando o intestino, eu consigo até mesmo erradicar tumor de pele mais fácil. Tem um estudo publicado em 2014 na Nature que mostra que indivíduos tratados com quimioterapia para tumor de pele que têm um intestino não funcional não curam do tumor. Mas agora aqueles indivíduos que estão tratando um tumor de pele e que têm um intestino saudável, com a microbiota saudável, eles conseguem eliminar o tumor de pele. Olha que lindo isso. A gente consegue fazer um efeito sinérgico da terapia citotóxica com a saúde de intestino e gerar a cura de tumor de pele. E aí, gente, eu gostaria de deixar mais um recado. Existe hoje também evidência de um contaminante em grãos, em cascas, em alimentos que são armazenados de forma inadequada, que chama zearalenona. Zearalenona. É uma micotoxina produzida por um fungo que contamina a grande maioria dos cereais que vão servir para a indústria beneficiar outros produtos. E essa micotoxina é termorresistente, ela sobrevive ao calor. E é importante que a gente cuide de não ficar ingerindo alimentos somente industrializados à base de cereal, mas que você possa comer um milho tirado da espiga, que você possa comer um trigo que foi brotado ali, um brotinho de trigo, se for comer trigo, porque o trigo esse que é armazenado, que vai para a indústria da panificação, esse trigo normalmente vem contaminado com 2 tipos de micotoxina. Uma chama deoxinovanilol, a outra chama zearalenona. Já existe evidência que a deoxinovanilol causa inflamação de intestino, e o intestino inflamado é um paciente obeso. A zearalenona causa efeito hiperestrogênico. Talvez por isso a gente esteja tendo tantos casos hoje de meninas tendo menarca aos 6, 7 anos de idade, meninos não desenvolvendo a sexualidade, demorando a atingir o estado de maturação sexual, desenvolvimento de pelos pubianos, porque existe uma grande contaminação de milho, principalmente do milho, que vai para a ração animal contaminado com zearalenona.
Infelizmente, a vaca que é ordenhada e foi alimentada com esse milho contaminado, ela tenta se livrar dessa micotoxina. E ela excreta essa micotoxina pela glândula mamária. E aí, então, a gente tem que ter muito cuidado por ingerir leite de vacas que são confinadas, que são alimentadas com ração ou com milho potencialmente armazenado de forma inadequada em silos em que teve entrada de oxigênio, maior crescimento de fungo e, por sua vez, maior produção de zearalenona. Existe um artigo publicado em 2015 na Nature que mostra que mulheres que urinam mais zearalenona, essa micotoxina que eu estou falando a vocês, têm câncer de mama. E mulheres que não urinam os componentes da zearalenona, que é o zearalenal e o zearalenol, esses dois componentes que são liberados pela urina, causam mais câncer de mama. Então a gente precisa sim ter um alerta, cuidado com subprodutos de ração animal, porque a ração animal não é controlada no Brasil quanto às micotoxinas. Os alimentos que vão para o homem, já existe sim uma legislação que determina o limite de micotoxinas em alimentos no Brasil. Essa legislação entrou em vigor em 2011. No entanto, os limites microbiológicos de micotoxinas só vão entrar em vigor em 2016. Isso me leva a ter bastante preocupação. Então, cuidado com esses alimentos que são armazenados, alimentos de grande prazo de validade. Dê preferência a comer alimentos da feira, alimentos em que você coma ele na sua integralidade. Coma abóbora, eu chamo de abóbora cabotiã, é aquela verdinha e amarela por dentro. Coma com a casca e que não seja caramelizada em açúcar, mas só cozida no vapor. Coma couve-flor. Eu faço couve-flor para a Melzinha e a Melzinha diz: papai, eu quero comer florzinha. E o Mateus também já está comendo arvorezinha. Então a gente precisa gerar uma educação nutricional. A educação sai de dentro de casa. Os pais que comem alimentos saudáveis têm filhos que comem alimentos saudáveis. Fantástico. Bom, esse é o recado. Muito obrigado pela oportunidade de chegar à sua casa. Fique com Deus. Que Deus abençoe todo mundo e que tenha uma semana maravilhosa. Murilo, como agradecer tanta generosidade de compartilhar com os nossos ouvintes tantas informações. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, né? Acho que assim a gente consegue melhorar o mundo. Amém. Tem uma hashtag que eu coloco no meu Instagram que chama hashtag Vamos Melhorar o Mundo. Porque eu acho que a gente consegue melhorar o mundo com a alimentação e com tudo aquilo que a gente estuda. Amém. Murilo, muito obrigada. Espero que essa seja a primeira de várias oportunidades que teremos juntos, ok? Tá ok, muito obrigado. Um beijo grande, um beijo enorme na família e para vocês um ótimo final de dia e espero vocês no próximo Mais Saúde. Pra junto de Deus Pai, pra preparar um lugar, uma linda morada para mim. Voltaria e tomaria pra ela. Onde ele estiver eu vou estar também. Quando ele ficar eu vou estar também. Minha linda estrela da manhã. Face a face com meu Deus, com os anjos cantarei. Onde ele estiver eu vou estar também.
será tão forte, porque lá a vida é plana e não existe a morte. O louvor é glória, assim sem fim será. Se Deus me libertou, nada mais me prenderá. Livre, livre, finalmente livre sou. Todas as algemas lá da cruz ele quebrou. Finalmente livre eu sou, livre eternamente eu sou. Descanso eterno eu terei. Finalmente livre eu sou, livre eternamente eu sou. Descanso eterno eu terei. Um dia ele falou que ia pra junto de Deus Pai, pra preparar um lugar, uma linda morada para mim. Voltaria e tomaria pra ele. Onde ele estiver eu vou estar também. Quando ele ficar eu vou estar também. Minha linda estrela da manhã. Face a face com meu Deus, com os anjos cantarei. Onde ele estiver eu vou estar também. Lá a noite não existe e tampouco a dor. Quando ele ficar eu vou estar também. Face a face com meu Deus, com os anjos cantarei. Os anjos cantarei. Lá, lá. Lá a noite não existe e tampouco a dor. Receberei. Receberei meu lar. Minha alma rejubilará. Adorarei meu Deus, um louvor que jamais cessará. Diante do trono o poder será tão forte, que lá a vida é plana e não existe a morte. O louvor é glória, assim sem fim será. Se Deus me libertou, nada mais me prenderá. Livre, livre, finalmente livre sou. Todas as algemas lá da cruz ele quebrou. Vai, a parousia está se aproximando. Eu já vejo Maria me recepcionando. Eu sou Pedro, que São Bartolomeu. Sou alegria. Livre, livre, finalmente livre sou. Todas as algemas lá da cruz ele quebrou. Finalmente livre eu sou, livre eternamente eu sou. Descanso eterno eu terei. Finalmente livre eu sou, livre eternamente eu sou. Descanso eterno eu terei. Finalmente livre eu sou, livre eternamente eu. Descanso eterno eu terei. Finalmente livre eu sou, livre eternamente eu sou. Descanso eterno eu terei. Acabamos de apresentar Mais Saúde. Confira agora PHN com Dunga, um convite à santidade para jovens e adultos. Existe o texto e existe o contexto. O texto são parecidos. Eu preciso de cura, você precisa de cura, correto ou não? Eu preciso de um milagre, você precisa de um milagre, sim ou não? O texto é igual, só que o meu contexto é diferente do seu. A maneira com que eu vivo é diferente da maneira com que você vive. Eu vivo aqui dentro da comunidade Canção Nova há 18 anos. O Márcio Teresquini, meu irmão de comunidade, também vive aqui dentro da comunidade de Canção Nova há não sei quantos anos, 8 anos. Mesmo nós dois que vivemos aqui dentro,
São contextos diferentes. É o mesmo texto. Eu sou membro da comunidade Canção Nova, ele também é membro da comunidade Canção Nova. Mas mesmo assim, somos diferentes. Você conferiu PHN com Dunga. Estamos empenhados em levar Deus para você e sua família. A oração que mais agrada a Deus é a oração que sai do fundo do coração. Na Rádio América você encontra formação precisa, fidelidade nas pequenas coisas, porque é no pouco que Deus faz muito. E assim nós seguimos em frente. Para renovar os valores cristãos em sua casa. Esse momento de oração não tem sentido nenhum sem a sua participação, sem a tua presença. Sintonize a América, uma emissora católica para você e sua família. Intimidade. Essa é a proposta do CD da cantora Marília Melo. E você pode conhecer de perto a musicalidade e o testemunho que inspiram sua missão. Tudo isso no dia 21 de novembro, às 10h30 da manhã, na loja Canção Nova, Rua São Bento, 43, no centro de São Paulo. Sábado, dia 21, manhã musical de autógrafos com Marília Melo. Informações 11 3587 3141. Todo templo cristão dedicado a Deus é imagem do próprio Cristo. Ele, no seu corpo ressuscitado, é o verdadeiro templo. Hoje a igreja celebra a festa da dedicação à Basílica de São João de Latrão. Acompanhe a Rádio América pela internet, america.cançãonova.com. Acesse, ouça e assista a nossa programação nas 24 horas do seu dia. Blog america.cançãonova.com. Confira as novidades dos programas, transmissões, reportagens, promoções e muito mais. Interaja em nossa programação e escute a América Web, o seu canal ao vivo pela internet. Acesse e viva a rádio com a gente. Vencendo aflições, alcançando milagres. Você precisa deixar o Senhor curar a sua dor.